O programa A Voz do PCD inaugura o seu podcast PCD em Foco, visando dar voz aos candidatos da causa das pessoas com deficiência. PCD em Foco. Estamos aqui de novo nessa bancada, nossa Rádio Metropolitana, a Rádio da Inclusão. Inauguramos aqui dentro do programa um apêndice chamado PCD em Foco, para falar de política, políticas públicas, política da causa, dar espaço aos candidatos da causa. A gente sabe que o TSE vai te dar 10 segundos, 15, 20 segundos para falar da causa, é muito pouco. Então, passou na nossa cabeça uma ideia de ofertar o horário, o espaço que a gente tem liberado para os candidatos da causa. Aqui não tem ninguém especial, está aberto para todo mundo, para vir trazer a sua mensagem. Né, meu amigo Antônio Nelson? Hoje a gente recebendo aqui Ariel Martins. É verdade, Luiz. Tem uma história grande, mas vamos chegar lá. Ariel é craque, né? Já está por dentro de tudo. Ariel da casa. É o time da casa. Eu vou agradecer a Deus, primeiramente, né? Papai do Céu, por estar aqui, essa bancada maravilhosa. Vamos começar o seguinte. As pessoas que estão do outro lado nos escutando, mas não estão nos vendo, então vamos fazer aquela descrição, né? Bacana. A Ariel está do lado direito da bancada, né? Ela está com um lindo blazer preto, camisa branca por dentro e um cordão de ouro, né? Cadeado fechado. Cadeado fechado. Até porque o dono do coração tá aqui, ele não larga, ele tá aqui do lado, tá do ladinho. É o homem que tem a chave. Do ladinho. Marcel. Obrigado, Marcel, pela presença, irmão. Obrigado, irmão. Marcel. Óculos, deixa eu ver as mãozinhas. Ih, tá cheio. Toda paramentada. Tá toda paramentada. Luiz do seu lado com a camisa amarela. Aí vou agora de novo plagiar o nosso Alessandro, que pode ser visto da estrela, da lua, do céu, a amarela do PCD. Eu estou com meu relojão. Minha aliança que pode ver também do céu. E a minha camisa azul, a voz do PCD, com a Rádio Metropolitana nas costas, não é, Geraldo? Registrar aqui a ausência do nosso amigo, nosso irmão Alessandro Montano, não está presente, está competindo, né? Está em São Paulo lá competindo. Vamos esperar se ele traz a medalha, né, irmão? Ele ganha medalha, mas não traz pra gente... Vi aqui no programa. Agora eu vou defender o Alessandro, ele trouxe duas, né? Ele trouxe duas. Então, Ariel, PCD em Foco, objetivos da voz aos invisíveis. Hoje, na política, os invisíveis ao TSE, ao TRE, que acha que todo mundo é Enéas. Ele quer uma legião de Enéas, tem 5 segundos para falar. Então a gente inverteu a lógica. Aqui você tem 50 minutos. Ariel, com a palavra, Ariel Martins, candidata a deputada federal pelo PTB. Ariel, conta pra gente essa candidatura. Primeiro eu quero agradecer a presença aqui, que vocês me deram essa oportunidade. E mandar um beijo pro Alessandro, traz essa medalha que eu também quero. Quero fazer uma foto com essa medalha, tá? E foi bom você falar isso dos 10, 15 segundos, que eu até levei um puxão de orelha do meu partido, que eu não apareci pra gravar. Vou lá. O que eu vou conseguir falar em 10 segundos? Não vou conseguir nem falar nenhum projeto. Nesse tempo que eu tava lá esperando, eu deixei de atender o quê? 4, 5 crianças. Então, assim, não desmerecendo, claro, ao partido ou o tempo que eles me deram, mas eu preferi dar atenção às minhas crianças, porque a eleição passa, mas minhas crianças não. É verdade. Então, a gente já agradece, pelo menos. Mas veio aqui, hein? Não foi lá, mas veio aqui. Tá aqui com a gente uma aqui. Honra. É o quê? 10 segundinhos lá, né? Às vezes menos, depende. 10 tem de 10, tem de 5 segundos. Eu, quando foi minha vida, eu falei assim, para um mundo justo e perfeito, vem comigo. Pronto, acabou. Deu tempo de falar ainda o slogan. Só isso. Ainda deu. Mas quando a gente fala de... É isso que eles não entenderam ainda. Você tem as candidaturas temáticas. Você representa muito o autismo, está aqui parlamentada com o símbolo do autismo. Para falar de autismo, a gente precisa de tempo. Sim. Precisa de espaço. Por mais que seja simbólico, que seja sintético, mas precisa de tempo.
Eu não consigo enxergar 10 segundos suficiente para o candidato dar uma palhinha que seja o eleitor. A gente deve ter aí uns 20 candidatos falando de autismo, mais, né? Que tem os famosos também falando de autismo. Eles sabem do dia. Não sei nem se sabe, o assessor que avisa. Dia do autismo. Faz uma propaganda aí, faz uma divulgação que é dia do autismo. Mas quantos realmente, ali antes da eleição, estavam no dia 2 de abril em alguma passeata, alguma conscientização do autismo? É isso. Essa é a diferença, entendeu? Então, para mim, é uma covardia te dar 10 segundos para você falar sobre a causa, sobre o seu trabalho, por que você é candidato, o que levou você a essa candidatura. Quando a gente fala de candidato temático, ele defende uma causa, tem um objetivo, tem uma obstinação. Então você precisa de espaço para falar, para a pessoa entender. A pessoa que está do lado de lá, fazer o processo de escolha. Claro, precisa conhecer, né? Porque senão, assim, 4 anos, ela vai ter que aguentar, querendo ou não, no modo de se falar, um deputado, um governador, um senador. Senador são 8, né? Então, assim, é isso que eu falo e repito muito. Vamos olhar os projetos. O meu projeto, ele não é de 45 dias. Meu projeto já vem de 9 anos. Então, eu não montei agora, vamos falar de acessibilidade, de inclusão, porque tá na moda. Ou porque fulaninho fechou o laudo de autista e agora é bonito falar que é autista e pega, ou como até você falou, pega um jatinho, vai fazer tratamento. Ou um candidato a governador, que a gente não precisa citar nome, que acha que tá tudo certinho, que não tem nenhum projeto, nenhuma pauta de acessibilidade, que para mim isso é inadmissível. Já começa votando contra o aumento do piso salarial de enfermagem. Como é que uma pessoa que precisa vai votar contra, né? Mas, na hora que você me der aí o start, eu começo que eu tenho só 17 projetos só para falar. Ariel, minha amiga, esse programa é para vocês. Você está aqui, eu falo com o Antônio, nós somos coadjuvantes nesse momento, né? De fala. Deixar vocês contar a história de vocês. Por que a Ariel é candidata? Vamos lá. Ariel hoje está na política. Ariel nunca quis ser uma deputada. Ariel quer realizar um sonho, que é um projeto social, que eu falo que seria casa de acolhimento. Eu não gosto de chamar de casa de reabilitação. Eu gosto de falar que é uma casa de acolhimento. Que esse é um dos projetos, que é onde a gente vai ter toda aquela estrutura para pessoas com transtornos de aprendizagem, transtorno global de desenvolvimento, síndromes raras, PCDs, com o quê? Pediatra, neurologista, psiquiatra, psicólogo. O psicólogo não é só para criança, os tutores responsáveis precisam até muito mais. Advogado para esses pais, um espaço com musicoterapia, aquaterapia, e isso gera muito custo. A gente sabe que hoje uma terapia você vai gastar com uma criança autista no mínimo 20 mil. Isso eu não falo da boca pra fora. Uma terapia, uma metodologia ABA já tá custando de 10 a 15 mil. Se você botar o montante, sai muito mais do que isso. E aí era o único jeito de eu botar meu projeto adiante. Só que isso, se vocês já conhecem um pouco da minha história, começou lá atrás. Não vou nem falar quantos anos atrás, só me dá quantos anos eu tinha para não entregar. Com essa cara de menina, Marcelo. Com 9 anos, eu conheci um amigo chamado Fernandinho. E aquilo ali mexia comigo. Ele ser chacota na escola, ser deixado para trás, não ter uma educação física adaptada. Só teve porque o professor, que era o meu mestre de judô, que é o Fernando Rufato, falou assim, cara, o que eu posso fazer para te ajudar? Vamos lá. E aquilo ali me incomodou. Por que ele é igual a mim? E por que ele não tá com a gente fazendo uma coisa? Por que ele é chacota? Por que ele tá pra trás? E ali eu falei, não, é o que eu quero. Tentei fazer jornalismo, não foi minha praia. Eu falei, não, é terapia que eu quero, vamos embora, eu quero trabalhar com essas crianças, é o meu sonho. Então a gente tinha um projeto social onde a gente chegou a atender 728 crianças em um mês. Mas com recurso próprio a gente não tem como manter. Eu não vim de família rica, eu sou autônoma, então assim, manter minha casa e 728 crianças é muito puxado. Eu falei, então é agora, é a hora de eu conseguir realizar esse sonho, é a hora de eu conseguir levar a voz dessas pessoas, que a gente chama de invisível, né, para Brasília,
e falar assim, eu tô aqui por vocês. E eu vou até o final, porque eu sou chata. Eu sou tinhosa. Mas a gente precisa de pessoas assim, de representantes assim, de verdade. Entendeu? A causa precisa ganhar forma, ganhar corpo. Por exemplo, se você fizer um levantamento em Brasília, que é o caso que você está concorrendo para o Congresso Nacional, são 513 deputados. Dos 513, salvo um erro, aproximadamente 350 a 360 são advogados. Caramba! Uns 70% da casa é de advogado. Você vê a OAB forte, presente, incisiva, discutindo o país, uma série de coisas, porque ela tem 350 representantes em Brasília. Ah, tem peito, né? Não falei nem de senadores, hein? Falei só de deputados. For na LERJ dos 70, 40 mais ou menos são também advogados. Em São Paulo, quando começou a perceber que a causa PCD estava na porta dos outros, começou a bater na porta, né? Começou a chegar nos famosos, né? A galera que está com seus filhos pegando jatinho para lá e para cá, isso acendeu uma luz. Então a gente precisa pegar essa carona dessa luz e acompanhar. São Paulo tomou a frente. Sim. Fiz candidato, hoje nós temos lá a Mara Gabrilli, candidata a vice-presidente da República. É uma PCD. Aqui pouco a gente chegou. Aqui no Rio nós estamos muito incipientes ainda. Que a gente fica se degladiando aqui, ali, a gente não se junta. Com um, não tem proposta. Não tem espaço de conversa. Vou falar um negócio aqui, me corrija se eu estiver errado. A gente não tem uma dobrada estadual e federal da causa. Nós estamos federal dobrando com o estadual que não é da causa, tem o estadual dobrando com o federal que não é da causa. A gente ainda não se juntou. Ainda dá tempo. Sim. Ainda dá tempo. Estamos no início do processo eleitoral. Segurar a mão ali e falar, vamos juntos. É isso. Porque um vai ajudar o outro, né? Em Brasília vai acabar ajudando aqui no Rio. Sim. E é o que eu quero. Eu quero transformar o Rio em um exemplo de acessibilidade, de inclusão. Eu quero que o Rio seja referência. Porque a gente só vê... vamos lá. O que é referência? Você vai sempre ao quê? Exterior. Vamos para os Estados Unidos? A Inglaterra é referência em dislexia, em transtorno de aprendizagem. Aí você vai para os Estados Unidos, é referência em outro transtorno. E o Brasil, é referência no quê? Será que nós não temos capacidade? Temos capacidade, a gente só não tem quem chegue lá e fale, eu vou fazer. É isso aí. E eu posso falar. Se eu conseguir o voto de todo mundo, se eu tocar o coração de vocês para vocês votarem em mim, eu posso falar. Podem me cobrar. Eu não vou falar assim, meu gabinete é o gabinete do povo, pode ir lá bater e não atender. Não. Vou dar lá, vocês vão ter meu Instagram, vai lá cobrar. Ariel, tá fazendo? Porque, Ariel, tu falou que ia fazer e não fez. Entendeu? Porque eu também, eu bato no peito pra falar que eu vou fazer, mas pode puxar minha orelha quando precisar. O Rio de Janeiro vai fazer... Nós temos direito a 43 deputados federais. Esse ano que passou, durante os 4 anos, cada um teve aproximadamente 40 milhões de emendas parlamentares. Aí a gente viu o Benjamin Constant fechar, a BBR fechando as portas, o INE mal das pernas, uma série de outras instituições. Vai passar aqui o dia falando Escapes. sobre isso. Cara, 40 milhões. Dá pra ajudar a gente pra caramba. Dá. Demais. Chega a dar até um negócio aqui, né? Porque E você esse- vê criança sem nenhum tratamento. E esses 40 milhões, na verdade, ano. Aí tu multiplica por 4. 4 anos aí. Você Quanto tá é que falando. não dá? Aí, Não é pra falar assim, né? Senão... Aí escuto você falar da clínica. Aí escuto você falar da Porque clínica. aí você tá mostrando pro outro lado, que eu falo o povo, que sou eu, Sim, claro. que dá pra fazer. Dá pra fazer. Sabe E por que que muita coisa. Sabe por que eu falei da emenda? Que é muito fácil os caras chegarem. Eu fiz uma indicação legislativa para o governador, o presidente, para o ministro, seja para quem for, eu fiz. Se não saiu, não tenho culpa. Mas os 40 milhões era na tua caneta. Não dava pra montar um projetinho ali? 40 Se você é um milhões. grandão, faz um menor. Mas faz em vários pontos. Imagina se eu consigo unir os 43. A gente sabe, discussão de partido, esquerda, direita, centro, extrema direita, extrema esquerda, extremo isso, extremo aquilo. Mas a gente tem uma pauta transversa. Todo mundo tem alguém com algum problema na família. Tem.
Todo mundo tem. Com mobilidade reduzida, ciência, seja o que for. transtorno. Tem alguém na família. Então, tem pautas que não tem lado. Eu costumo falar que quando as crianças chegam, as crianças não têm partido. É isso. Falaram pra mim, você tem que se posicionar. Eu falei, gente, as crianças não têm partido. Eu não chego pra você, vou te atender, mas qual lado você tá? Não vou fazer isso, a criança não entende, a criança quer um tratamento, os pais Sim, querem um tratamento. com certeza. Entendeu? Então, se unir, vai dar muito mais certo. Dá para você entender, a diferença está na campanha eleitoral. Sendo uma bandeira aqui, outra ali. Mas quando entra lá dentro, a ideologia é uma só, é o povo. A população que votou, que está carente, que precisa de atenção. Vou comentar aqui, juro que vou ser rápido, Antônio. Tenho escutado o pessoal falar, vou matar a fome, vou matar a fome. Tem 33 milhões de brasileiros gostou matando desse fome. negócio de matar a fome, Luiz? Não, cara, eu ligo a televisão, só escuto falando isso. É verdade. É o candidato a deputado estadual, o federal, o senador, o governador, o presidente da república. Vou matar a fome, vou matar a fome, vou matar a fome. Cara, como? Cadê o projeto pra explicar? Como? Aí temos aqui no programa, o podcast já foi ao ar, temos o Carlão da Agricultura. É o cara que acorda 4 horas da manhã e mete a mão na massa. Ele mesmo tratou dele. Trouxe informação pra gente aqui. 30% é agronegócio, 70% é agricultura familiar. São esses caras que trazem a comida e botam no Ceasa para comprar. Mas esses caras precisam de estradas vicinais funcionando, precisa ter acesso a semente barata. Ficamos sabendo aqui que a semente de tomate é mais cara que a grama de ouro. Rapaz, essa banca cada dia é um ensinamento. É um tomate de ouro. Entendeu? Então aí você começa a ver como 70% da agricultura familiar. Me diz esse malandro que vai matar a fome do povo, quem falou de agricultura familiar? Ele nem sabe que isso existe. Eu perguntei na rua um candidato se ele sabia onde era o Ceasa. Ele olhou assim, olhou pro céu. Procurando alguém pra falar no ouvido? Cara, aí tu começa a ver uns absurdos. Por falarem tanto, esse tema ficou na minha cabeça. Aí eu comecei a perguntar. Então você vê que tá muito no discurso, na balela. Já vira uma decoreba, né? É isso, entendeu? Entendeu, Ariel? Então, com a causa é a mesma coisa. Nunca apareceu tanto defensor da causa. Eu falo que é defensor de 45 dias. É isso. Ariel, eu costumo dizer o seguinte, né? E vão passar 1000 dias de luto com ele sentado lá na cadeira. A gente vai falar aqui da fome, como a gente tá falando aqui. Não vai melhorar nada, porque quem entrar lá não conhece esse lado. Nós estamos falando da causa PCD, que é a nossa praia, né? Também acredito eu que se não entrar pessoas realmente que queiram fazer a diferença, também não vai mudar nada. A gente acaba falando que todo lugar aqui precisa de um fisioterapeuta. Sim. Será que eu sei que precisa, você sabe que precisa, ele sabe que precisa, o povo todo sabe que precisa, e o pessoal que tá lá não sabe disso? Não é possível. Tem gente. plano. Ah, tem? Eles têm plano. Ah, tem. Você acha que eles vão saber quanto é que custa uma sessão? Não vão. Se eu perguntar Pega pra o um jatinho, deles, pega o jatinho. se eu perguntar pra cada um deles, quanto é que custa uma terapia dessa do seu filho? Ou o plano vai cobrir, ou eles pagam e não querem nem saber. Isso que é o pior. Entendeu? Isso, então, aquilo dali incomoda, porque a gente vê uma coisa muito desigual. Se todo mundo tivesse que usar o mesmo sistema de saúde, talvez tivesse muito melhor. É isso. E a gente fala exatamente, tem essa questão que as pessoas esquecem, as políticas são transversas. A educação inclusiva, legal. Ela precisa do apoio da Secretaria de Saúde. Entendeu? A escola detectar que uma criança autista, ali já pode startar para o tratamento. Eu falei outro dia a questão do meu filho. Meu filho na escola começou a ter probleminha e tal. Eu copiava de o que está acontecendo com o garoto? Muita gente vai achar que é preguiça, né? A professora da escola identificou, ele tinha problema de vista. Foi no exame do oftalmologista, botou o óculos, acabou o problema. Encerrou, né? Identificado na escola, meu filho tinha 5 anos de idade. Eu acho que os professores, eles são os mais capacitados para conseguir, não vou falar diagnosticar, né? Mas para perceber alguns sinais. Porque, querendo ou não, eles estão ali 4, 5, até 6 horas com a criança. Eles vão conseguir ver alguma coisa. É óbvio. Por isso que um dos projetos também é esse.
Mas aí depois eu vou falando com calma. Ariel, eu acho que o professor, como você acabou de falar, é um dos... Na verdade, para mim, ele é o cara que tá ali de frente, né? A pessoa que tá de frente. E o professor, ele discute com o médico. É uma pena que ele também não é médico, mas ele discute porque ele tá no dia a dia, Sim. ele tá na prática, ele vê o que tá acontecendo. Só que, infelizmente, também não funciona. Porque a saúde, ela não tá ligada à educação. Ela deveria estar ligada à educação. Com certeza. Na verdade, precisava de equipes multidisciplinares. Ó, você leu meus projetos. Não, foi bom você citar isso, porque a professora da minha filha, eu vou dar um exemplo bem próximo. Ela tá fazendo neuropsicopedagogia. Porque ela viu que uma criança tinha alguns sinais do autismo e chamou o pai da criança. E o pai da criança levou no médico. O médico falou assim, não tem nada não. Ele é tímido. Ela falou, não é não. Ele tem características. Ele tem sinais ali, que ele é autista. E ela falou assim, eu vou fazer neuropsicopedagogia pra mostrar que eu também posso saber. Porque acaba que a gente só tem realmente prática, domínio com aquela situação quando a gente convive diariamente. Não adianta a pessoa atender uma criança, que eu já vi neuro atender criança, em 10 segundos, olhar e falar assim, tem nada não, ele é o quê? Desculpa até eu citar nomes assim, é Chico Xavier? É o neuro do TSE, 10 segundos. Gente, ele faz um atendimento ali, olha pra você, não tem nada não. Gente, não tem como. Pra você fechar um laudo de uma criança, você pode botar aí 6 meses no mínimo com uma equipe multidisciplinar. E eu falo dentro de consultório, a gente não quer laudar pra rotular. A gente tem que laudar pra dar os direitos, tanto de benefício, quanto de atendimento. E a gente precisa, eu acredito, de debater mais o assunto. A gente criou o programa PCD, a ideia era debater. Ouvir as histórias, ouvir os assuntos, as transversalidades que elas exigem. Aí a gente chega na equipe multidisciplinar e precisa fazer essa discussão. Precisa ter palestra na escola, precisa ter palestra... Falando que ele tá lendo os meus projetos. Sério? Precisa ter palestra nas escolas, nas clínicas da família, aqueles grupos que são formados lá. E a gente... Reúne ali na associação de moradores. É isso. Que você tem um período anterior da escola, Antônio, que é a mãe em casa. Se ela não perceber os sinais, ela atrasa o tratamento. Às vezes eu falo, até cortar você, que não é que ela não perceba. Às vezes é medo. Ou até vergonha. É isso. Porque falta o esclarecimento. Sim. Hoje, para a divulgação do autismo, a coisa deu uma melhorada. Mas precisou um famoso estar ali para levantar. Deu até uma invertida. Tem mãe hoje dizendo que o filho... Garantir que o filho é autista. Pô, vê na televisão, nego doctor, né? Pô, o melhor médico que tem no hospital. Melhor então, advogado extraordinária. Aí fica no modismo, né? Então, mas, querendo ou não, trouxe luz. Sim. Deu uma voz para a causa. Hoje Uma todo mundo conscientização. fala de autismo. Até o IBGE. Depois eu vou falar do IBGE. Vamos dar uma saidinha mais, vamos voltar nessa situação aí. Eu tenho que falar, Antônio, não tem jeito. Uma saidinha básica e a gente já volta aqui com o Ariel Martins. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Programa A Voz do PCD. A apresentação, Luiz Marinho e Antônio Nelson. Programa A Voz do PCD. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Estamos de volta com o PCD em Foco, falando de política, políticas públicas, dando voz aos nossos candidatos da causa, até porque a Rádio Metropolitana é a Rádio da Inclusão. Então, depois de um estudo nosso aqui na rádio, do programa, que os candidatos, 10 segundos é muito pouco para falar sobre a causa, entendeu, Ariel? Eu ficaria envergonhado. Se eu perguntar aqui agora para você, Ariel, fala sobre o seu trabalho em 10 segundos.
Oi, sou terapeuta, gente, 1406. É o que dá. É suficiente para o eleitor escolher? Ali, Daniel, a gente tem quase 30 mil candidatos na rua e de uma forma ou de outra tem alguém falando sobre deficiência, sobre as questões, né? Sem contar os papas da história que tem por aí. E a gente tem essas transversalidades, né? Tem o cara que fala. Igual o cara que fala, a gente sabe que falou que mata a fome, mas fala. E a gente tem um cara de verdade que vem aqui dizer como é que essa comida chega até o Ceasa, de que forma que ela chega. Que sabe onde fica o Ceasa. Que sabe onde fica o Ceasa. A gente saiu aqui falando de IBGE, só para não perder o link, é uma briga grande, porque o IBGE norteia as políticas públicas que serão desenvolvidas. O IBGE acontece de 10 em 10 anos. Então as perguntas que serão feitas hoje, os resultados que os recenseadores que estão na rua vão obter, vão nortear as políticas públicas por 10 anos. A gente vai passar aí por quase 3 presidentes, por quase 3 governadores, por quase 3 congressos nacionais, até mexer nessa história de novo. Aí me deparo que não tem uma pergunta básica. Tem alguém deficiente na família? Não existe essa pergunta para o recenseador do IBGE. Não o que você acha tem. disso, Ariel? Não tem, e eu falo mais. Eu dei uma de espiã. Bateram na casa do meu pai e calhou de eu estar chegando na casa dele. Na da minha avó, e eu estava na casa da minha avó, e na minha casa na hora que eu estava saindo para trabalhar. E eu gravei todas, claro, sem mostrar o rosto da pessoa, porque ele tá só cumprindo ordens. A culpa não é dele, coitado. E ninguém me perguntou nada. Se eu tinha alguém PCD na família, com algum transtorno, ninguém me perguntou. E quando eu questionei, ele falou assim, é amostra, só 11%. Então, eu falei, mas como é que vocês vão calcular? Não, vai ser um chute. Eu falei, realmente é um chute. Você vai chutar e vamos colocar lá. Nos Estados Unidos a conta é tão certinha. Os Estados Unidos, eles fazem uma pesquisa anualmente sobre quantas crianças autistas existem. Então, hoje, a última pesquisa que saiu foi até mês passado, 1 em cada 30 crianças nascem autistas. Você sabe me dizer quantas hoje nascem no Brasil? A gente não sabe. Não sabe. Ariel, eu costumo dizer o seguinte, pra te punir, o governo ele vem com tudo, mas pra te ajudar é muito difícil. Mas o que é mais engraçado, Antônio, a Receita Federal, todo ano ela me cobra que eu faça a declaração. Sim, mas ela vai te E punir. por que o IBGE é só de 10 em 10 anos? Porque não é, cara, assim, não é vantajoso ter um assunto desse. Quando você aumenta o número de pessoas com deficiência, você também aumenta o gasto dessa pessoa. O gasto dessa pessoa que eu falo, o pai e a mãe. Sim. E aí, o que acontece com o pai e a mãe? Vai lá pedir o LOAS, vai lá pedir o benefício. E o benefício não vai sair tão cedo. Vai diminuir até, vai pedir diminuição de carga horária. É isso a gente aí. tá falando aqui... E outra coisa, não tem direito, porque se tiver 2 crianças, não tem direito. Vai começar a entrar em N coisas. Problematizar, só pra gente ter uma noção, eu tô falando isso porque esse é um dado extremamente importante. Os dados do IBGE nortearão todas as políticas públicas durante 10 anos. Sim, sim. Então, para mim, isso é muito sério, isso, entendeu? Eleição a gente tem de 2 em 2 anos, mas o IBGE é só de 10 em 10. Eu vou até fazer um comentário. Eles perguntaram sobre o que minha tia faleceu. Minha tia morava na casa da minha avó. Gente, por que eles precisam saber a cada 10 anos por que uma pessoa morreu, a causa? Não é mais fácil ver o que a pessoa tem que tá viva? E se eu falar para você que tem um dado pior? Eu tenho 55 anos de idade. Farei 56 no final de ano. Eu nunca fui entrevistado pelo IBGE. Nem eu, nem ninguém da minha família. Eu não conheço nenhum amigo meu. Romeu Fox já foi entrevistado, Romeu? Tá rodando. Eu fui presidente da Associação de Moradores, fui chefe do Detran, fui chefe do Detran, tinha 10 municípios. De Macaé até Itava era a minha jurisdição. 10 municípios sob minha jurisdição de fiscalização de transporte rodoviário intermunicipal e eu não fui entrevistado pelo IBGE. Eu sou um número invisível para o IBGE. E o seu filho também? Porque ele tem uma síndrome rara. Sim. E o governo não vai saber. A realidade é essa. A verdade, ele nem sabe que eu existo.
Mas a Receita Federal sabe que eu existo. E muito bem. E muito bem. Então, por que estou levantando essas questões? Porque você está esquentando o cabo de Brasília. Essas decisões vêm de Brasília para cá. Isso tudo é construído em Brasília. Construído erroneamente, né? E na verdade, Luiz, não é PCD, né? Não, quando a gente fala PCD, a gente engloba todo mundo. Não é PCD, não. Eles pedem autismo só, né? Mas só tem que ser laudado. Não pode ser assim, tá em busca de um laudo. Isso aí. Ou eu desconfio, não. Tem que ter o laudo. Ainda tem isso, Luiz. Como se fosse fácil laudar um autista. Verdade. A gente entrevistou no programa uma pessoa ostomizada, que levou 14 anos para receber o laudo. Meu Deus, 14, uma vida. A vida. Então... Minha idade. Então a tua... Brincadeira uma hora dessa? Mas parece com a tua, Marcelo. Parabéns. Você tem a chave do cadeado. Marcelo não é fraco não, Marcelo. A gente conhece um cara inteligente de longe, irmão. Você não precisa conhecer a fundo, não. Você mesmo já entende. Quando você olha o cordão com o cadeado fechado, sabe que o cara é do jogo. Então, por isso a gente inaugurou esse programa, você dê em foco para falar, para dar esse espaço, Ariel, para poder falar das coisas que você quer, o que vai levar você até Brasília. Então vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo. O que a gente pode esperar em 2023 da minha amiga Ariel Martins subindo a rampa do Congresso Nacional? Pode esperar uma pessoa, como eu falei, chata, que vai cobrar mesmo. Eu quero levar todos os meus projetos, eu quero fazer acontecer. E eu não falo aqui, porque eu quero ganhar a eleição. Não. Eu falo porque é um sonho. Quando é um sonho, a gente vai até o final da nossa vida. Então, pode esperar uma pessoa que vai cobrar todos os direitos, sejam dos PCDs, pessoas com transtornos, síndromes raras. Porque eu não posso falar assim, eu sei muito bem o que essas mães passam. Não, eu sei muito bem o que essas crianças passam. Porque eu vejo o lado profissional. E aí eu chego pra mãe e falo, o que você espera? Ela fala assim, eu espero alguém que realmente faça alguma coisa por nós. Porque vem um senador e fala assim, não, eu vou fazer por vocês. Aí some. Aí daqui a 8 anos ele vem falar de rol taxativo. De novo esse assunto, eu não aguento mais isso. Ariel, isso é uma brincadeira, eu não aguento mais isso. Acho que ninguém aguenta mais isso. Isso aí foi dinâmico, né, cara? Quando surgiu essa loucura toda, cara, não tá vendo que vai prejudicar o povo? Não é possível. E não prejudica só as pessoas com transtorno, prejudica todo mundo, meu amigo, todo mundo. Mas eu tive um professor da faculdade que dizia administração sobre o caos. O que é isso? Pô, se não tivesse guerra, o mundo era super populoso, ia faltar comida. Então tudo que vem de ruim tem um saldo positivo. Sabe a minha interpretação de saldo positivo de tudo isso, essa discussão do rol taxativo, que falta representatividade. Sim, tem muita gente querendo surfar naquela onda ali. E a gente sabe que tem. Não tem ninguém que tá ali antes de ser eleito. Chegou a época de eleição, você via bando de gente ali, eu não vou citar nomes, mas tinha diversos candidatos que estavam ali assim, não, é com camisa, que você nunca viu falar nada. Ou é casado com uma famosa, ou é um jogador, mas nunca falou nada sobre aquilo, não sabe nem falar sobre aquilo. É isso. Eu acho que a grande maioria não sabe falar sobre essa situação, né? E aí, o que eu vejo? Eu vejo que essa onda que você falou que o pessoal surfa, né? E quando o cara é famoso, ele surfa muito mais. Com a visibilidade, né? Porque a pessoa acompanha ele, segue ele e tal. Mas aí, a pessoa que tá do outro lado e mora numa comunidade, por mais que ela siga essa pessoa, ela fala assim, pô, mas eu não consigo chegar ali. A pessoa se frustra. Eu não consigo fazer aquilo ali, porque ele não tem condições financeiras para chegar ali, né? Eu queria perguntar a você em relação à metodologia, né, da aba. Por que é tão cara e por que o governo não consegue bancar isso? Vamos lá. É muito boa essa pergunta, porque a gente se depara com ela quando os pais chegam lá na consultório e falam assim, nossa, mas por que isso tudo? A metodologia aba, ela requer, tá, um cuidado, gosto de falar cuidado, né? De 5 a 8 horas com aquela pessoa semanal.
tá? Dependendo do caso, do nível que a criança ou adolescente está, é bom a gente até frisar que a metodologia ABA, ela pode ser aplicada a pessoa já adulta, mas é bom começar antes, tá? Por quê? Porque você tem o tratamento precoce, né? Ele flui melhor. Você chega e fica com a criança não só dentro do consultório, você também tá com a criança na escola, que você precisa ver como é que a criança tá na escola, você precisa ver o que ela precisa, dar aquela melhorada em casa. E aí você senta, é muito tempo, você senta até com os pais e ensina aquela metodologia também. Vou dar um exemplo bem básico. Tem uma criança autista lá que ela não conseguia ela não conseguia aceitar comandos. Ela soltava da mão da mãe e corria pela rua. Simplesmente corria. Porque o autista, ele não tem noção do perigo. A realidade é essa, ele não tem noção do perigo. E aí eu ensinei pra mãe, eu falei, olha, vamos lá. Você vai pegar seu filho, você vai pra um gramado com ele. E você vai começar. Aí eu ensinei a metodologia pra ela aplicar. Você vai pegar a mão dele e você vai correr com ele. E você vai falar, para. Você tem que usar primeiro coisas curtas. Sinais pra entender. Aí depois você solta a mão dele, deixa ele correr sozinho. Para. Ele tem que parar. Entendeu? Pra quê? É massivo. É aquela coisa ali, ó, martelando. Tinha criança que não chutava bola. Aí você fala assim, chuta bola. Aí daqui a 1 mês, 2 meses que a criança vai começar a entender o teu comando. Então assim, são 5 a 8 horas ali com a criança, vai pra escola, vai pra casa. Então isso gera custos, gera gastos. Por isso que eu falo assim, vamos juntar, se a gente fosse realmente uma classe unida, e a gente quisesse realmente, todos quisessem o mesmo propósito, que todas as crianças tendo um atendimento de ponta, um atendimento necessário, a gente podia humanizar esse atendimento. A gente poderia botar um custo mais baixo. Ariel, tava olhando aqui, curioso, a gente não tem jeito, né? Tony, tão curiosíssimo. Eu tava vendo aqui na tua plataforma política aqui os passos. Quer falar sobre os passos? Com certeza. Eu trouxe até um papel, porque senão eu ia me perder. Eu peguei pelo seguinte, porque... Ele pegou que ele é curioso, Geraldo. É muita coisa, e aí eu ia perguntar pra você o seguinte, do que você quer falar, porque eu acho que... O espaço é seu. O espaço é seu. Se você quiser falar de tudo aí... Se eu puder, eu vou querer, porque com 15 segundos eu não nós consigo vamos falar ficar nada, calados, eu e o Luiz, e você vai meter bronca aí pra poder falar a sua... Eu consegui te responder da metodologia ABA? Então, você conseguiu sim, mas o que acontece é que eu não concordo com uma coisa aí, tá? Eu não concordo com o valor pago a esse profissional. Sim. Porque hoje nós precisamos desse profissional, essas crianças precisam desse profissional, então poderiam ter um pouco mais de humanidade e baratear isso, para que as pessoas possam... Eu não cobro esse valor. Não, sim. Não, eu sei, só para falar que eu faço o atendimento social. Eu sei que você, muitas vezes, até dá o seu tempo de graça para essas pessoas, para essas crianças que precisam, mas eu falo no geral. Sim. Porque quanto mais, melhor pra gente. Né? É verdade que a gente precisa que as políticas públicas subsidiem essas questões, entendeu, Antônio? Sim, sim. Por isso que é importante essas candidaturas, que eu chamo de candidaturas temáticas, que tem tema definido. Sim. Tem uma questão. Então, mas a gente aqui costuma falar demais que a gente gosta do tema, a gente fica discorrendo, mas eu tô curioso para saber dos passos. Eu vi ali os primeiros passos, eu quero saber esses passos aí. Conta pra gente aqui, Ariel. Vamos lá, às vezes eu vou usar aqui a colinha, porque é muita coisa, eu posso me embaralhar. Claro, fica à O vontade. primeiro é a alteração nas leis de acessibilidade para ter os direitos dos PCDs, né, assegurados. E até a questão de mais infraestrutura para a realização do sonho de tornar esses PCDs independentes. Porque a gente pula ali para a Zona Sul, que tem acessibilidade, mas vai para uma comunidade não tem, né? O segundo passo é a Frente da Acessibilidade, que é um grupo treinado, né, para instruir e fiscalizar as leis já existentes. Não Seria adianta... uma CPA, uma Comissão Permanente de Acessibilidade? Isso, só que não adianta eu criar mais lei, porque já tem muita. A gente precisa o quê? Fiscalizar aquelas, né? Só que eu preciso de pessoas que vão ali punir severamente. Não pode ter aquela, desculpa os termos, mamãezada. Tem que ir e fazer mesmo. O terceiro passo é reestruturação das escolas para receberem PCDs e pessoas com mobilidade reduzida.
Quarto, implantação de brinquedos adaptados em praças públicas. Porque Boa. eu não quero uma coisa assim, só cabe uma pessoa. Não. Porque isso aí não é inclusão, é exclusão. Sim. Então eu quero brinquedo que dê para as duas. Uma criança atípica e uma criança típica. Eu não quero excluir. Eu quero equidade. Aí tem o quinto passo, que é a implementação de laboratório de estudos, tá? Nos hospitais federais, para as pesquisas. Para quê? Para que novas formas e melhores tratamentos e até medicações para essas pessoas com transtorno. Isso, e aí eu vou puxar a sardinha de novo pro meu amigo Fernandinho, que é o que ele tá fazendo lá fora na Flórida agora. Eu não vou falar muito, que eu não sou muito boa em inglês, pra falar o nome do hospital. Mas é na Flórida. O sexto passo, que aí o pessoal vai falar assim, poxa, mas você só fala sobre inclusão? O pessoal me cobrou muito, dava porrada em mim, falava, você não vai falar de segurança? Eu falei, então, eu não falo de segurança. Vamos lá, segurança em cada esquina. O meu já é um pouco ali, a segurança, o ser humano. Que é o acompanhamento psicológico e psiquiátrico, se necessário for, para os agentes de seguranças públicas. Porque eles não têm. Precisa muito. Precisa. E por que eles precisam? Porque eles estão ali na questão dos motivos do risco de vida. Eles veem colegas sendo mortos na frente deles. E muitas vezes eles são obrigados até a fazerem outro trabalho, outra renda. Porque a gente sabe que o salário não é uma coisa que dá para sustentar. Anel, eu costumo dizer o seguinte, quando fala de PCD, envolve tudo. Sim. Envolve desde o transporte à segurança pública. Com certeza. E isso aqui, esse projeto de lei, eu fiz para um grande amigo meu, que é um PM, que ele tem um filho autista. E ele fala, eu não sei o que é dormir, porque eu preciso trabalhar e complementar minha renda para bancar todas as terapias que meu filho precisa. Você falou de segurança, logo veio à minha mente aqui o profissional da área de segurança vitimado. O atendimento para ele. Que a gente sabe que no hospital, que seria o hospital deles, não tem um atendimento correto. Tá falta médico. Até porque o hospital hoje da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ela abriu para todo mundo. Você sabe, não sei se você sabe disso, está ciente disso. Não. Então, qualquer um pode ser atendido no hospital da polícia, no caso, no HPM, né? Qualquer um. Pô, se já tava ruim só pra eles, imagina agora. Vamos lá, vamos no Gente, espaço. eu prometo que eu vou mudar isso, tá? Vamos no espaço, lá. vamos no espaço. O sétimo é educação, que é a inversão da pirâmide, né? Porque a gente costuma falar que a gente tem que educar os adultos. Não, a gente tem que começar na educação básica. A gente tem que dar o suporte melhor na educação básica. Pra quê? Que a pessoa consiga bater no peito e falar assim, eu passei na faculdade porque eu tive um grande ensino numa escola pública, numa escola municipal. Então é isso que a gente quer. Eu quero inverter essa pirâmide de educação, né? O investimento maior será na educação básica. O oitavo passo, que é o treinamento das forças de segurança para abordagem de autistas. Eles não sabem abordar. Não. Mas não é por culpa deles, é por culpa de falta de interesse do governo. Você tem que saber abordar um autista. Muitas vezes os pais não conseguem domar aquele autista que entrou em uma crise. Eles acionam a polícia. E a polícia não sabe como lidar. Então tem que chegar e falar, fulano, olha, fala baixo com ele. E ele não vai fazer contato visual. Não adianta. Fulano, olha, eu vou segurar você, tá? Vou encostar em você, mas é pelo seu bem. Vamos tentar fazer respiração, ó. E vai, porque se ele for usar força, ele vai machucar a criança, ou o adolescente, ou o adulto. Então eles têm que ser treinados para abordar. O nono passo, que é o nono e o 10º, né? Vocês vão entender o porquê. Uhum. Que é a carteira de identificação para pessoa com transtorno do pânico. Só que essa pessoa tem que ser laudada. Uma pessoa com transtorno do pânico, com certeza todo mundo aqui conhece alguém, ela não consegue ficar em fila. A gente sabe disso. Sim. A gente vai naquela fila monstruosa, a pessoa já tem um ataque ali. Então, o que seria essa carteira? É para a pessoa ter a preferência no atendimento. Ter uma fila preferencial para ela. Mas ela tem que estar laudada. Ela não pode chegar e falar assim, gente, eu tenho transtorno, tá? Não, tem que estar com laudo e com a carteira. E aí a gente vai pro 11º passo, que toda e qualquer gravação, seja ela de novela, minissérie, série, filme, tem que ter um PCD para conscientização. Que a gente não sabe, né? Porque muita chega e fala assim, mãe,
Ali, por que ele é assim? Por que ele é diferente de mim? Porque a criança tem isso, a criança pergunta. Aí a gente vai para aquele treinamento que vocês falaram da escola, que é reciclagem anual para profissionais da área de educação, onde eu proponho uma videoaula ou uma palestra, do jeito que a escola achar melhor, onde vai mostrar as principais características de cada transtorno, seja ele de aprendizagem ou desenvolvimento. E aí, para quem assistiu a última vez que eu estive aqui, eu comentei que eu fui nas escolas oferecendo isso gratuitamente. E só uma escola aceitou. Então, gente, pode me chamar lá, Ariel Martins Oficial, me procurar, que eu estou me disponibilizando a partir do dia 3 de outubro, aí nas escolas, para fazer a conscientização. Aí eu tenho aqui, a instituição de ensino deverão conter uma equipe multidisciplinar para intervenção precoce nessas escolas. Desculpa, instituições de ensino, né? Que preencher todos os pré-requisitos e comprovar que tem alunos com PCD, mobilidade reduzida, transtorno de aprendizagem e transtorno global, terão, com laudados, né? Terão desconto nos impostos. Mas a escola tem que cumprir todos os pré-requisitos. Instituições de ensino deverão ser obrigadas a conter aulas de educação física adaptada. Se o Alessandro estivesse aqui, ia ser uma ótima pessoa. O Alessandro cobra muito comigo, isso, né? Profissional da área. E aí eu tenho aqui, PCDs, pessoas com transtorno global de desenvolvimento, laudados, poderão votar onde lhe for conveniente, sem necessidade de aviso prévio. E o último, mas para mim é o mais importante, que é a criação da minha casa de acolhimento. Que vai ter tudo aquilo que eu sempre falo, eu adoro falar, adoro explicar: musicoterapia, aquaterapia, equinoterapia, psicólogo para criança e para os tutores, metodologia ABA lá para chegar e cada ali local que precise disso. E eu queria só terminar uma coisinha para falar que muita gente vai falar assim: gente, mas ela levanta a pauta do autismo, ela tá com o brochezinho do autismo, mas ela não falou autismo no projeto dela. Porque o autismo, ele está englobado no transtorno global do desenvolvimento. Não só autismo, mas também a síndrome de Rett, síndrome de Asperger, síndrome de Asperger, a UTEA, né, transtorno de espectro autismo, a síndrome de Kanner e as psicoses infantis. Ariel, quando você fala aí a casa da Ariel, né, a casa da Ariel Martins, eu vou falar uma coisa muito maior do que isso, tá? Parabéns aí pela sua ideia, mas a casa do povo. O povo tá sofrendo. Essa vai ser a casa do povo. Não, mas eu não quero a Ariel Martins, não. Não. Quero outro nome. Eu quero botar um nome típico de criança. Casa de acolhimento de Maria. Não, eu tô falando. Mas então, essa casa vai ser do povo. Você vai ser lembrada não só como a Ariel Martins, que bolou esse... É tipo o Brizola, né? Em relação ao Brizolão. Então você vai ser lembrada dessa forma, entendeu? Isso é muito bonito. Parabéns pra você. Obrigada. Tá? Pra você ver como é que são as coisas. Eu fiz questão de ouvir atentamente os seus passos aí. Falei correndo? Não, pelo contrário. Eu fiquei imaginando você conseguir falar tudo isso em 10 segundos. Eu ia fazer assim, ó, gente, ó. Ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes. Você que acabou de assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ele teve 2 horas para falar, eu ia ter 10 segundos. Eu queria ver o senhor tomar posse em 10 segundos. O senhor leu 10 páginas, o seu discurso. Eu queria ver o senhor fazer isso em 10 segundos. Qual a mensagenzinha que eu queria passar? Nada contra o ministro não, tá? É só para entender. Se ele não consegue passar a mensagem dele em 10 segundos, por que a Ariel é obrigada a fazer? Pois é. E tantos outros candidatos que a gente tem na rua. Não desmerecendo ele, mas assim, isso aqui vai pegar o povo. Entendeu? Eu vou falar com todas as classes, diferentes dele. Eu chutei falar, não posso me furtar a falar isso aqui, você me perdoa, eu tenho que falar isso aqui, eu chutei falar Estado Democrático de Direito. Até para falar Estado Democrático de Direito, eu preciso de mais de 10 segundos. Então, eu não vou me furtar a falar isso aqui, a gente precisa parar de ser hipócrita. E passar a falar de verdade. Então, para você ver, nós estamos aqui 1 hora. Sim. Como é que o tempo já passou? Já tô aqui, Geraldo, mandando eu despedir, já me expulsando aqui, mas eu... E a gente ficaria muito mais, falando de vários projetos. Muito mais. Com certeza. Isso aqui do meu amigo Antônio,
ausência do meu irmão Alessandro. Um abraço para você e boa sorte na tua competição. Traz a medalha pra gente. Mas receber você aqui, Ariel, mostra que a gente está no caminho certo. Abrir esse espaço para os candidatos, independente de partido, de ideologia, seja quem for. Você que está nos vendo, nos ouvindo, sabendo da gente aí, curte, compartilha, pede que o espaço está aberto para todos. Ariel, obrigado de verdade. Eu que agradeço. Obrigado, foi fantástico receber você aqui, como sempre, a tua presença agradável. Marcel, traga ela outras vezes aqui, Marcel. Obrigado pela sua presença também. Nos honra muito a tua presença aqui, tá? Irmão. Luiz, só agradecer a Deus. Eu vou acabar sendo enforcado. Romeu Fox e Geraldo já estão me enforcando. Agradecer a Deus por mais um programa desse maravilhoso. PCD em Foco. Ariel, obrigado por ter vindo. Rumo a Brasília. Rumo a Brasília. Vamos com tudo. Então vamos dar a mão aqui. PCD em Foco. Forte abraço, gente.